Quantas histórias de viajantes do tempo surgem todos os dias? São tantas, fica até difícil de acreditar que essas histórias são reais, não é mesmo? Mas não basta só voltar no tempo. Tem que viajar no tempo e trazer alguma revelação, ou se não alguma prova disso. Mas a história que vamos contar hoje não é uma história comum de viajantes no tempo. Vamos falar de uma pessoa que viajou no tempo e ficou cara a cara com Jesus Cristo. Conheça então hoje a história do homem que viajou no tempo e conheceu Jesus Cristo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clicando nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. O joinha de vocês é muito importante, a inscrição também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Pois nossa meta desse ano é chegar a 20 milhões até o final do ano, então contamos com vocês, nos ajude. Clica no botão vermelho, se inscreva. Se inscreveu, deixou o like, vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o viajante Daniel Molo. Como vocês sabem, o nosso mundo é muito grande e existem milhões de coisas secretas e desconhecidas, principalmente tecnologias ou até mesmo missões. Existem muitos órgãos atualmente que fazem coisas que a gente não sabe e que mantêm isso em segredo. A NASA, por exemplo, é uma delas. Então, nesse mesmo raciocínio, a viagem no tempo pode ser algo que está acontecendo nesse exato momento e a gente nem sabe. E nem vai saber, talvez. Mas talvez também ela nem exista. Mas de acordo com a história que vamos contar hoje, viajar no tempo é possível para esse cara. E o mais interessante é o que ele teria conseguido fazer ao viajar no tempo. E se eu te contar que na atualidade um homem conseguiu comprovar um dos maiores mistérios da humanidade, que seria a existência de Jesus Cristo? Nossa história começa no ano de 1981, com um espanhol chamado JJ Benítez. Nesse ano, em 1981, a vida desse espanhol mudou completamente. Não porque ele viajou no tempo, mas sim porque ele recebeu um objeto super secreto. Um major da Força Aérea dos Estados Unidos, já no fim da sua carreira e da sua vida, procurou Benítez para entregar algo super secreto e importante: o diário de memória que pertencia a ele mesmo, o major da Força Aérea. Mas o que teria de tão importante nesse diário secreto? Esse diário contava detalhadamente sobre uma operação super secreta, uma operação realizada pela Força Aérea dos Estados Unidos, totalmente em segredo. Chamada de Cavalo de Troia, a operação era nada mais nada menos que uma viagem no tempo, com o objetivo final de encontrar Jesus Cristo em seus últimos dias de vida. Benítez, então, com um diário em mãos, resolveu escrever vários livros narrando a experiência do major. E nesses livros ele contou vários fatos surpreendentes a respeito de Jesus Cristo que ninguém sabia. E ele teria pego todas as informações do diário do major. Benítez conta em seu primeiro livro como foi o encontro com o major. E conta também o quanto foi difícil conquistar a sua confiança, porque o major era uma pessoa muito importante e bastante fechada. Como que ele entregaria um item tão importante e valioso da sua vida para uma pessoa que não conhece direito? Então, desses vários livros que ele escreveu, o primeiro contava como ele virou amigo do major. A série de livros que recebeu o nome de Cavalo de Troia tem um total de 9 livros e já vendeu até hoje 24 milhões de exemplares. A mistura do real com o fictício pode acabar confundindo o leitor, achando que se trata de uma obra criada por alguém. Mas o autor afirma que não é uma história literária, aquilo aconteceu de verdade. O autor jura de pé junto que o diário realmente existe e que tudo que foi escrito nele realmente aconteceu. Tá, galera, mas a gente tá falando de uma história de uma pessoa que voltou no tempo e encontrou Jesus. Como que isso realmente aconteceu? De onde que eles conseguiram forças para viajar no tempo? Como isso foi provado? Acho que tá faltando mais coisa nessa história. Por volta de 1973, cientistas e militares americanos teriam finalmente descoberto o que parecia ser impossível: viajar no tempo. Então, em 1973, depois de descobrir isso, foi criada uma missão super secreta em Israel. E para fazer o teste para ver se ele realmente funcionava, colocaram os oficiais da Força Aérea Americana como cobaias. Para essa operação foi construída uma máquina chamada O Berço, que seria a máquina que levaria os soldados para o passado. E o intuito era levar eles para uma época importante da história. E dessas épocas importantes, eles tinham 3 opções. A primeira seria voltar para o ano de 1478, quando o Colombo chegaria ao Novo Mundo, lá na Ilha da Madeira. A segunda opção era o ano de 1861, para assim descobrirem as origens da Guerra de Secessão. E a terceira e última opção que eles tinham seria viajar para Israel, nos anos 30 depois de Cristo, e assim acompanhar os últimos dias que Jesus Cristo teve aqui na Terra. E entre essas datas importantes, eles escolheram a data de Jesus Cristo, até porque é algo muito interessante para a humanidade. E eles queriam viajar com o intuito de provar a existência de Jesus Cristo. Então, para essa missão foram escolhidas 2 pessoas, um piloto conhecido por Eliseu e um major, que em sua
viagem se identificou como Jasão. Eliseu, o piloto, tinha como missão ficar dentro do berço, para assim manter contato com Jasão, que iria sair para procurar Jesus Cristo e assim fazer suas pesquisas, anotações e tudo mais. O Major Jasão foi escolhido justamente para encontrar com Jesus Cristo, pois ele era o menos que acreditava nisso. O Major não acreditava muito na existência de Jesus. E para encontrar o local exato, eles utilizaram a própria Bíblia, pois é nela que contém todas as datas e os acontecimentos que aconteceram na época, para poder conseguir encontrar Jesus. Então, galera, agora vamos contar como o Major Jasão encontrou Jesus. Jasão e o piloto acabaram presenciando vários fatos que aconteceram na Bíblia, desde a entrada de Jesus em Jerusalém até sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. E tudo que ele ia presenciando e vendo, o Major ia anotando em seu diário. E é esse diário que conta os detalhes da vida de Jesus, detalhes que nunca foram citados antes. Nesse diário, ele anotou conversas íntimas de Jesus Cristo e até mesmo informações sobre a sua origem divina, informações que eles coletaram nessa viagem. E segundo o diário, eles presenciaram também o momento em que Jesus Cristo contou a missão que ele tinha aqui na Terra. De acordo com que tudo que o Major presenciou, a história que conhecemos hoje em dia da Bíblia seria um pouco diferente da que realmente tinha acontecido naquela época, quando o Major estava lá. Todas essas informações estão lá na série de livros Cavalo de Troia, a série que foi escrita por Benítez, baseado no diário do Major. Segundo Benítez e sua obra, ele diz que os evangelhos se contradiz com o pensamento de Deus, pois segundo o diário do Major, a mensagem que Jesus passa é que um Deus Pai é sempre bom e generoso, não castiga e obriga ninguém, e muito menos exige templos ou rituais. Uma visão um pouco diferente do que muitas religiões pregam. Lembrando que isso foi o que o Major presenciou enquanto estava lá com Jesus. Foi transcrito para o diário dele, que o diário dele virou uma obra. E nessa obra tem esse conteúdo. Que viagem, né, mano? Tô pensando aqui. De onde Os caras saiu? fazem isso pra ganhar dinheiro, né, mano? É. Essa história foi escrita em um homem que viajou no tempo e me deu esse livro. É um major, um cara muito respeitado Que da Marinha, trabalhava em uma Força Aérea, Ele trabalhava uma missão numa secreta, coisas que a gente não tem como saber se realmente acontece ou não. Mas o Major é real. E tudo que está escrito aqui foi É o que o real. Major viveu lá. E eu... Compre meu livro! Bem viajada, mas a história não acaba por aí, galera. Segundo o Major, os 4 evangelistas, que seriam as pessoas que falaram seus pontos de vista sobre Jesus no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Major afirma que esses 4 evangelistas nem sempre estavam presentes nos acontecimentos que narravam, como se eles não tivessem presenciado realmente tudo aquilo que contaram. Pegaram a informação do amigo e também recontaram no próprio livro. Isso de acordo com o Major, pois ele estava lá, né? Ele sabe do que aconteceu. Viajou no tempo, né? E é por isso que muitas coisas contadas pelo Major, descrevendo aquela época, vai totalmente ao contrário do que a Bíblia conta. Outra coisa que nessas obras é diferente da Bíblia seria a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Segundo o Major, os evangelistas teriam distorcido o real comportamento da Maria e tornando ela uma personagem na história, pois na real a verdadeira Maria não era tão interessante. Então, segundo o Major, a Bíblia teria criado uma Maria um pouco mais interessante, pois a verdadeira Maria não seria tão interessante para narrar a sua vida. Segundo o Major, a mãe de Jesus, Maria, era muito inteligente e valente. Ela não entendeu o propósito do filho, por que ele agia daquela maneira, por que se comportava assim. Isso e muitas outras coisas foram contadas por Jasão e Eliseu, os 2 viajantes que viajaram até o tempo de Cristo, e que, de acordo com eles, muitas coisas aconteceram diferentes de como foi contado na Bíblia. Além de tudo isso que contaram no diário, eles também teriam conseguido fotografar e gravar Jesus. Mas esses registros estariam guardados a 7 chaves e ninguém tem acesso. Se é muito secreto, pode ter chance de nem existir, né? Ainda mais quando o cara fala, tirei a foto, mas você não vai ver. Não vai ver. Então, Então valida. você tá mentindo. No diário, Jasão também escreveu que ao final da missão, mesmo sendo totalmente cético quanto à existência de Jesus, acabou se sentindo tocado profundamente com a mensagem que Jesus passava e acabou se tornando um discípulo de Jesus, em vez de uma pessoa que duvidava da existência dele. Até porque também, de acordo com a história, ele foi lá e viu o cara, viu ele fazendo bem. Aí tem que virar fã mesmo. Mas será mesmo que toda essa história do Major, Eliseu, os livros e tudo mais, são realmente verdade? Será que viajou no tempo? Será que conheceu Jesus? O que tem escrito no diário realmente aconteceu ou é apenas uma história? Como já dissemos, quando Benítez recebeu o diário do Major, depois disso ele então escreveu 9 livros, todos baseados na história de Major e também como ele teria conhecido o Major.
Cada livro, galera, conta um pedaço da história, de coisas que eles conseguiram captar enquanto estavam lá. Uma dessas coisas eram como foi a infância de Jesus, baseado em coisas que eles descobriram. Também os amigos de Jesus e até mesmo falaram sobre as profissões que Jesus teve. Segundo eles, Jesus não era um simples carpinteiro, e sim um carpinteiro-chefe de um armazém que abastecia caravanas, que depois virou um ferreiro e depois virou viajante. Ou seja, era um homem bastante trabalhador. Já em outros livros, como por exemplo no 7º, eles narravam como era a vida pública de Jesus e também contavam a verdade sobre alguns personagens, como por exemplo a verdade sobre Maria e a verdade sobre Judas, que de acordo com os livros era um pouco diferente do que foi contado na Bíblia. Já no 9º, último livro, eles contam como foi o primeiro milagre de Jesus, como transformou a água para o vinho. Nesse livro, o espanhol também conta como os 12 apóstolos conheceram Jesus e como era a amizade entre eles e como eles se tratavam. Esses são apenas alguns dos eventos narrados nos 9 livros de Benítez. São muitos livros, muitas histórias, muitas coisas loucas. E ele afirmou ainda que tem muitos detalhes que não escreveu nesses livros. Lembrando, né, galera, tudo isso, teoricamente, foi baseado no diário do Major, que viajou no tempo. Só que, galera, tem uma coisa. Essa saga de livros, né, dos 9 livros, Cavalo de Troia, conta a história de Jesus, blá blá blá, não é a primeira saga e nem o primeiro livro escrito por Benítez. Esse cara já lançou muitos livros com histórias duvidosas. Todas essas histórias que envolviam segredos, para ter dificuldade de comprovar a sua veracidade. Sem contar essa série, ao todo esse cara já lançou mais de 10 livros, e todas com teor um pouco duvidoso. E é por isso que muitas pessoas acreditam que esse cara seja apenas um autor bastante criativo. E que ele teria inventado tudo isso. E é por isso que muitas pessoas preferem acreditar na Bíblia do que nessa pessoa. Será que Benítez realmente conheceu o Major? Será que nunca existiu o Major? Será que realmente o Major que é o louco, né, que escreveu a história e passou pro cara? Isso. E o cara acreditou cegamente na história. Ai meu Deus. Nossa, o cara seria bobo assim? Bom, galera, não tem como afirmar se essa história é totalmente criada, se o cara baseou na história de alguém. Se é totalmente verdade. O que sabemos é que é bastante complicado, né, você viajar no tempo, conhecer Jesus, presenciar um monte de coisas dessa, anotar num diário, passar pra um cara e o cara vai lá e lança livros. Escreve livros contando essa história. E vende livros. É meio duvidoso. Então, é muito duvidoso, gente. Apesar de muito duvidoso, o espanhol afirma que possui documentos e provas muito importantes, mas que vai manter em segredo para sempre. Então, mais uma vez, a gente entra naquela velha história. Será mesmo? Será? Conta outra história pra nós dormir, rapaz. Mas aí, fora isso, o que vocês acharam? O que você acha sobre essa história, sobre esse Benítez? Eu achei loucura, mas eu achei da hora, tá ligado? Não, é uma história interessante, porque mesmo sendo verdade ou não, imagina. É muito bem construída. Né? Mas imagina, uma máquina do tempo. Sim. Várias missões. Sim. Uma das missões encontra Jesus. Eu acredito na hipótese de que não se passa de uma história. E você, o que achou? Deixa nos comentários. Se gostou também, deixa o like e compartilha essa história maluca pra uma pessoa que você acha que vai gostar, tá bom? Só descer aqui embaixo, compartilhar nas suas redes sociais ou copia o link, manda no WhatsApp, enfim. Lembrando, galera, que toda história que a gente acha interessante, a gente gosta de trazer aqui pra vocês. Então, se você tiver alguma outra história também, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e seguir a gente nas nossas redes sociais. Lucas Marques, Dani Molo, Você Sabia Vídeos. Conheça também o nosso canal secundário, Você Sabia Plus. É só você colocar Você Sabia Plus que vai aparecer o nosso canalzinho vermelho lindo. Coloca um plus no final do Você Sabia e pronto. Se inscreva lá também, beleza, galera? Ficamos por aqui. Veja o vídeo de ontem, que tá aqui na tela, tem vários. Aguarde o vídeo de amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! If you need